Olá galera, tudo bem com vocês? Chegamos na nossa última aula de matemática básica e o título é MMC e MDC. Mas não apenas isso, é uma parte que envolve aritmética básica, que além do MMC e MDC a gente vai estudar múltiplos, divisores e algumas coisas mais. É um assunto muito interessante para Olimpíadas de Matemática, a questão de Olimpíadas gostam bastante dessa parte aqui de aritmética básica. Para começar então, vamos falar sobre múltiplos. O que é múltiplo natural de um número? É bem fácil. Múltiplos de um número são todos os valores que eu consigo obter multiplicando esse número por qualquer elemento do conjunto dos números naturais, tá? Qual que é o conjunto dos naturais? Esse aqui, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai infinitamente, certo? Então, se eu quero múltiplos naturais de 3, o que eu vou fazer? É só eu multiplicar o 3 por cada um dos elementos do conjunto dos números naturais. Então, vamos calcular os primeiros múltiplos de 3 aqui? Então, como é que vai ficar? Múltiplos de 3 é só eu multiplicar o 3 por cada elemento que eu tenho aqui. Então, o primeiro, 3 vezes 0, fica 0. Aí depois, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Depois, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Tá? Esses são os primeiros múltiplos de 3. Como o conjunto dos naturais ele é infinito, eu vou ter infinitos múltiplos de 3, certo? Eu poderia continuar isso aqui, 3 vezes 6, 18, depois 3 vezes 7, 21, e assim vai. Eu vou ter infinitos múltiplos, tá? Então é só eu multiplicar o meu número por qualquer elemento do conjunto dos naturais que eu vou obter múltiplos desse número. Bem fácil, tá? Agora, divisores. O que é divisor de um número? Bom, divisores naturais de um número são todos os valores que quando eu divido o meu número por esse valor, resulta uma divisão exata, ou seja, resto zero. Não entendi, professor. É bem fácil, tá? Com um exemplo a gente vai entender tranquilamente. Então, se eu quero divisores do 20, eu tenho que achar números naturais que quando eu dividir o 20 por esses números, dá uma divisão exata, que resulta zero. Então, o que vai acontecer? Quais são os divisores do 20? Bom, 0 não pode ser, porque eu não posso dividir nada por 0. O primeiro que eu tenho, então, para todos os números é sempre o 1. O 1 divide todos os números, tá? Então 1 ele é divisor de todos os números naturais, beleza. Aí depois, qual é o número que eu posso ter aqui? Posso ter o 2, certo? Se eu pegar 20 e dividir para 2, dá uma divisão exata. Então o 2 é um divisor do 20. Qual que é o outro? 3. Será que 3 dá? Não, né? 20 dividido para 3 não dá uma divisão exata. Então não pode ser o 3. Mas o 4 sim. 20 dividido para 4, a divisão dá exata. 4 é um divisor do 20. Qual outro que eu vou ter? 5 também. Depois vou ter o 10 e por último vou ter o próprio 20, tá? Então esses são os divisores que eu tenho do 20. São todos os números que quando eu dividir 20 por eles dá uma divisão exata. O que é interessante a gente observar aqui? Se eu pegar o conjunto dos múltiplos de 3, o que vai acontecer? O 3 ele é divisor de todos os seus múltiplos, tá? Todos os múltiplos, se eu dividir pelo 3, dá uma divisão exata. Então o 3 ele é divisor de todos os seus múltiplos. E se eu observar aqui os divisores de um número, o que vai acontecer? Esse número ele é múltiplo de todos os seus divisores, né? Agora tenho aqui números primos. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes de números primos, mas nunca se atentou na definição do que realmente é um número primo, tá? E ele surge da definição de divisores, tá? Então o número primo ele é todo número que admite somente dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo, tá? Então, o que é um número primo? É um número que só tem dois divisores, só divide para 1 e para ele mesmo. Quais são os primeiros primos que eu tenho? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Quais são os divisores do 2? Só o próprio 2 e o número 1. Tá? Então tem só dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo é um número primo. O 3 da mesma forma, o 5 também. Por que o 4 não é primo, por exemplo? Porque além de ter o número 1 e o próprio 4, ele divide por 2. Então o 2 também é divisor dele. Aí tem mais que dois divisores naturais, não pode ser. Então essa é a ideia, é um número que divide só por 1 e por ele mesmo. Então os primeiros primos que eu tenho são esses aqui. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. E aí o próximo seria o 17, tá ok? Então esse é o conceito. Uma observação, o número 1 não é primo porque ele divide por 1 e por ele mesmo. Só que aí o que acontece? Ele tem só um divisor, certo? Porque 1 e ele mesmo é o mesmo valor. Então ele tem só um divisor natural, ele não é primo. E o número 2 é o único número par que é primo. Essa é uma observação também interessante, tá? O número par é o número que divide por 2. Então o 2 é o único número par que é primo. Teorema... Nossa!
Teorema fundamental da aritmética. Pelo nome parece uma coisa muito complicada, né? Mas não é nada disso, é bem simples. Ele fala que todo número natural n maior que 1 pode ser fatorado de forma única através de um produto de potências, onde essas potências vão ter bases que são números primos e expoentes naturais não nulos. Então o que significa isso? Se eu pegar um número, por exemplo, 180, eu posso fatorar ele. O que é fatorar? A gente já viu. É escrever através de uma multiplicação. Fatorar é transformar em multiplicação. Então, 180 é a mesma coisa que eu fazer uma fatoração, eu fatoro ele, escrevendo um produto de potências. Aí as bases dessa potência são números primos, então 2, 3, 5. E aí os expoentes são números naturais não nulos. Então, 180 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Se você desenvolver essas potências e fazer a multiplicação, vai dar o 180, lógico, tá? Então essa é a ideia. Tá, professor, como que eu vou fazer então para conseguir fatorar esse número? É bem fácil, tá? Então você vai pegar aqui o 180, né? Vai pegar o número que você quer fatorar e você vai dividir sempre por números primos, tá? Então você sempre vai começar pelo 2, certo? Então dividido por 2 o 180 dá quanto? Por que por 2? Porque é o primeiro número primo, foi o que a gente viu anteriormente, né? 180 dividido para 2, o resultado dá 90. Então sobra 90 aqui. Dá para dividir por 2 de novo? Então a gente divide por 2 de novo. Certo? 90 dividido para 2 sobra 45. Dá por 2 de novo? Não, não dá por 2. Se desse por 2 de novo, eu dividiria por 2 de novo. Mas como não dá, não vou dividir. Qual que é o próximo primo que eu tenho então? O próximo primo é o 3, tá? Então eu tento dividir por 3. Se não der por 3, eu vou para o próximo primo, que é o 5, e assim vai. Mas aqui dá por 3, então eu divido por 3. 45 dividido para 3 dá 15. 15 dá por 3 de novo? Dá, então eu divido por 3 de novo. 15 dividido para 3 sobra 5. Aí o 5 não dá por 3, eu vou para o próximo primo. O próximo primo é o próprio 5, então ótimo. 5 dividido para 5 sobra 1. Quando chegou 1 aqui, eu terminei a minha fatoração. Então o que eu tenho aqui? É só eu pegar os fatores aqui, os números que eu dividi o meu número, o que eu tenho? Eu tenho exatamente o seguinte: 2 vezes 2, 3 vezes 3 e o 5. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou resultar exatamente o que eu tenho aqui, certo? 2 vezes 2, eu tenho 2 ao quadrado, está aqui. 3 vezes 3, tenho 3 ao quadrado, é o que está aqui. E 5, então 5 elevado a 1, né, que é o nosso 5. Certo? Então eu consigo fatorar qualquer número natural maior que 1, escrevendo ele como um produto de potências, que a base é números primos e o expoente é um número natural. Não nulo, lógico, né? Não pode ser zero, tá? Agora sim, nós temos aqui o mínimo múltiplo comum, famoso MMC. Nada mais é que eu pegar o menor múltiplo comum, que é diferente de zero, entre os números dados. Então eu tenho aqui o seguinte: calcular o MMC entre 4, 8 e 12. Bom, a gente já viu então o que é um múltiplo, certo? Eu vou pegar os múltiplos de cada um desses números e vou observar qual que é o menor múltiplo comum entre eles, diferente de zero. Não pode ser zero, tá? Então, para facilitar, eu já escrevi aqui todos os múltiplos do 4. Todos não, né? Porque são infinitos. Eu escrevi os primeiros aqui. Escrevi alguns múltiplos de 8 e escrevi alguns múltiplos de 12, tá? Então a gente lembra que é só pegar os múltiplos de 4, é só multiplicar o 4 por cada um dos elementos do conjunto dos naturais. Então eu vou ter 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Os múltiplos de 8 eu vou ter 0, 8, 16, 24, 32, 40 e assim vai. Poderia continuar 48 ali, certo? E o 12, 0, 12, 24, 36, 48. Então eu já escrevi os múltiplos aqui. Aí a gente vai observar qual que é o menor múltiplo que é comum aos três, diferente de zero, tá? Não pode ser zero. Então, tirando zero aqui que não pode ser, qual que é o menor múltiplo que é comum aos três? Se eu pegar 8, tem no 4 e tem no 8. Só que 8 não é múltiplo do 12, então não pode ser. Tem que ser comum aos três números, tá? Certo? Se eu analisar agora o 12 ele não tá... Ele é múltiplo de 12 e é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 8. Então não pode ser o 12 também. Se eu analisar o 24 é o menor diferente de zero que está nos três. Então esse é o mínimo múltiplo comum, é o 24. Tá? O MMC entre esses três números aqui é 24. Tá, professor? Mas se eu tiver que fazer sempre isso aqui, ficar escrevendo os múltiplos sempre, vai dar um trabalhão, né? Sim, daria um trabalhão. Por isso é que tem uma forma mais fácil da gente resolver
de a gente achar o mínimo múltiplo comum, que é através da fatoração, vamos chamar de fatoração simultânea. O que é isso? É bem semelhante ao que a gente fez antes da fatoração em primos, do teorema fundamental da aritmética. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar os três números, colocar um do lado do outro aqui. Então eu vou colocar 4, 8 e 12. 4, 8 e 12 aqui, certo? E eu vou dividir simultaneamente os três, sempre por números primos aqui, da mesma forma que antes. Então eu começo pelo 2, sempre pelo menor primo eu vou tentando. Tento pelo menor primo. Então por 2, tem alguém que divide por 2 aqui? Todo mundo, né? Então eu divido todo mundo pelo 2. 4 dividido para 2 vai dar 2. Então aqui eu coloco 2. 8 dividido para 2 dá 4, então eu coloco 4 aqui. E 12 dividido para 2 dá 6, então eu coloco 6 aqui. Aí eu tento por 2 de novo, se não der eu vou para o próximo primo. Só que vai dar por 2 de novo, né? 2 para 2 dá 1. Esse primeiro número já fatorei ele inteiro, beleza? O segundo, 4 dividido para 2 fica 2. E o terceiro, 6 dividido para 2 fica 3. Beleza, dá por 2 de novo, então eu vou por 2 de novo. Esse número aqui vai continuar 1, porque ele já terminou. Quando chegou em 1 acabou, tá? Só vou conservar esse 1 então. 2 dividido para 2 dá 1, beleza. 3 não dá para dividir por 2, aí eu mantenho 3, tá? E agora é só dividir, não dá por 2, o único número que eu tenho aqui é 3, então eu vou por 3, beleza? Aí fica 1, não dá para dividir, fica 1, e 3 para 3 dá 1. Quando todo mundo chegou no 1, aí eu terminei a minha divisão, minha fatoração simultânea. Agora é só eu multiplicar todos os valores que eu tenho aqui, que eu vou ter o resultado do meu MMC. Então olha só que bonito. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tá? Então eu acho o MMC dessa forma aqui, de uma forma bem mais fácil. Por que que é mínimo múltiplo comum? Vamos pensar um pouquinho. Faria sentido eu falar em máximo múltiplo comum? Não faria sentido nenhum, né? Por quê? Porque eu tenho infinitos múltiplos, então é impossível achar qual que é o maior. Não existe um maior comum, porque todos são infinitos, né? Agora, divisor faz sentido eu falar no máximo, certo? Então, o máximo divisor comum é exatamente eu pegar qual que é o maior divisor que é comum aos números que eu tenho ali. E por que não faria sentido falar em mínimo divisor comum? Porque seria sempre o 1 em todos os números, tá? Por isso que não faz sentido a gente falar nisso. Então, MDC nada mais é que eu pegar o máximo divisor que é comum entre os números que eu tenho aqui. Então, olha só, calcular o MDC entre 24 e 36. Então, novamente, para facilitar, escrevi aqui os múltiplos de 24, os divisores aqui de 24 e os divisores de 36. E é só a gente observar qual que é o máximo divisor comum. Só para lembrar, então, os divisores de 24 são todos os números que, quando eu dividir 24 por eles, a divisão dá exata. Então, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Se eu dividir 24 para cada um desses valores aqui, dá uma divisão exata, né? E com o 36, a mesma coisa, tá? Então a gente vai observar qual que é o maior divisor comum aos dois. E a gente vai perceber aqui que é o 12, certo? O 12 é o maior que eu tenho nos dois aqui. Vamos colocar aqui então, a gente tem o 12. Então a gente pode escrever dessa forma aqui, que o MDC entre os números 24 e 36 é igual a 12. Poderia escrever dessa forma aqui também, que o MMC, acabei esquecendo, o MMC entre 4, 8 e 12, ele é igual a 24, tá? Tá, professor, mas aqui também vai dar um trabalhão se eu tiver que fazer dessa forma aqui de escrever os múltiplos sempre, né? Sim, daria muito trabalho, mas eu não preciso fazer isso aqui. Tem um método que ele é mais fácil pra gente resolver. Qual que é esse método? É um pouquinho diferente daquele ali. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pegar o 24 e vou pegar o 36 e aí eu vou dividir sempre por números primos aqui. Só que eu tenho que observar o seguinte, tem que sempre dividir os dois números, porque eu quero achar um divisor que seja comum aos dois. Então vamos lá. O 2 divide para os dois, certo? Então beleza. 24 para 2 fica 12 e 36 para 2 fica 18. Beleza. Vou tentar por 2 de novo. Dá por 2 de novo? Dá. Se eu pegar 12 dividido para 2 dá 6 e 18 dividido para 2 dá 9. Beleza. Dá por 2 de novo? Não, não dá por 2 de novo, né? Porque o 9 não divide por 2.
Então eu vou tentar por 3. Dá por 3? Os dois dá por 3, certo? 6 para 3 fica 2 e 9 para 3 fica 3. Agora sobrou 2 e 3. Tem algum número que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Não tem, né? Então aqui eu terminei a minha conta, porque não tem mais nenhum divisor comum aos dois números. Eu só continuo a conta enquanto eu vou achando divisores que são comuns aos dois. Então aqui eu achei o 2, aqui eu achei o 2 de novo, e aqui o 3, aqui eu não achei mais ninguém. Então aqui eu paro minha conta. E aí, é só multiplicar os valores que eu tenho aqui, que eu vou achar meu MDC, certo? Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então o MDC é 12, que é o que está aqui, tá ok? Para finalizar a nossa aula, então, eu tenho aqui um último tópico que é bem interessante. Quantidade de divisores de um número. Então é o seguinte, eu tenho aqui qual a quantidade de divisores do número 36. Bom, se eu pegar os divisores do 36, quais são eles? Exatamente o que a gente fez no exemplo anterior, certo? Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. São os divisores do 36. Quantos números eu tenho aqui então? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 divisores. Beleza. Só que isso aqui me dá um trabalhão para eu ficar calculando. Vai me dar um trabalhão eu achar todos os divisores do número para saber quantos divisores ele tem. Imagina você se eu pedisse quantos são os divisores de um número bem grande. Daria muito trabalho para achar todos eles e contar. Por isso que existe um método que eu consigo achar a quantidade de divisores do número sem ter que saber quais são esses divisores, tá? Então é bem interessante isso. Então é o seguinte, como que eu faço para achar a quantidade de divisores de um número? Eu vou pegar esse número, então no caso aqui o nosso 36, certo? E vou fatorar ele em primos. Exatamente o que a gente viu no teorema fundamental da aritmética. Vou fatorar em primos. Então vamos lá. 36 eu consigo dividir por 2. Dá 18, consigo por 2 de novo, que dá 9. Aí não dá por 2, então eu tento por 3. 9 para 3 fica 3, e dá por 3 de novo fica 1. Certo? Aí eu vou pegar os números que eu tenho aqui e vou escrever eles em potências, cuja base é número primo, e os expoentes são naturais não nulos. Então eu tenho aqui 2 vezes 2, que multiplica 3 vezes 3. Certo? Então eu vou fazer 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Tá? Vamos colocar aqui então 2 ao quadrado vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, fatorando isso aqui em primos, o que eu tenho? Eu tenho que 36 é igual a 2 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado. Estando o número fatorado dessa forma aqui, cuja base é um número primo e o expoente é um natural não nulo, ou seja, tem que ser 1, 2, 3, 4 e assim vai, é só você observar qual é o teu expoente, tá? Então aqui o meu expoente ele é 2, e aqui o meu expoente ele é 2 também. Você vai somar uma unidade a esse expoente e vai multiplicar. Então a quantidade de divisores do número 36 é só eu pegar esse expoente 2, somar 1 fica 3, vezes esse expoente 2, somar 1 fica 3 também. Então 3 vezes 3 dá 9, ou seja, eu tenho 9 divisores, exatamente 9 que eu tenho aqui, certo? Então eu consigo achar a quantidade de divisores de um número sem saber quais são esses divisores, certo? Então essa foi a nossa aula com alguns tópicos de aritmética básica, espero que você tenha gostado, tenha entendido. Assista agora a aula de exercícios resolvidos, que a gente vai fazer problemas bem interessantes envolvendo isso aqui. Tô te esperando lá então, valeu, tchau!